Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite. Boa noite. Oh, aleluia. Fique de pé em reverência ao Senhor que se faz presente nesse lugar, pela pessoa do seu Santo Espírito. Amém. Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Já deu uma boa noite? Boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, age em nossos corações, faça a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A alegria é incircunstancial, que o nosso eu seja por terra e o Senhor, em nome de Jesus, seja engrandecido verdadeiramente através dos lábios dos filhos dos servos do Senhor que aqui estão. De todo o coração, louve, exalte ao Senhor, engrandeça ao Senhor, se lance aos pés do Senhor, se jogue na presença do Senhor, de todo o coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, os corações pesados, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, o refrigério, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que os Teus filhos possam sentir, Senhor, possam receber, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor, em seus corações, Pai. Vem, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, faz a Tua vontade, Senhor, no meio de nós, Pai. Que cada músico aqui, cada servo Teu, Senhor, cada ministro, Senhor, em nome de Jesus, entoe louvores de todo o coração, que os Teus filhos que aqui estão, Senhor, Te engrandeçam, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, louve ao Senhor, de toda a alma, tua alma venha bendizer ao Senhor, engrandecer o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E venhamos a sair daqui, Senhor, sempre com um pouco mais, Senhor, mais e mais da Tua presença, aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor, levando mais e mais, Senhor, de uma vida em família contigo, Senhor, caindo por terra, Senhor, um espírito de orfandade, Senhor, e nos tornando cada dia mais e mais filhos dignos, Senhor, das intervenções de poder, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos louvar, bendizer ao Senhor, amém? Aleluia, louve, exalte ao Senhor com palmas, com tudo que você tiver no seu coração, exalte ao Senhor. Yeah, 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 Com palmas. Recebe a nossa adoração, Senhor, o nosso louvor, Senhor. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louve ao Senhor, louve! Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e
também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yehoah, yeah, yeah, Yehoah, yeah, yeah, Yehoah, yeah, yeah, Aplauda o Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yehoah, yeah, yeah, Yehoah, yeah, yeah, Yehoah, yeah, yeah, Yehoah. Aplauda ao Senhor. Jesus seja sempre o motivo da nossa canção e de tudo quanto mais nós fazemos em nossas vidas. Ele seja a inspiração para tudo e para todas as coisas, o poder, a graça, a manifestação do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém, aleluia. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? O profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Amém. Pode se assentar, igreja. Boa noite, irmãos. A paz de Deus. Nós estamos muito felizes nessa noite, né, para louvar o nosso Pai, nosso amado Deus. E nós queremos conhecer os nossos visitantes. Eu gostaria que levantasse a mão aqui, quem tem vários, né? Pelo que eu estou vendo, tem vários visitantes. Um ali. Olha, tem bastante. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu vou pedir para que quem está perto dê um abraço aí apertado nos visitantes e, né, que sejam bem-vindos sempre, né? Em nome de Jesus. O pessoal aqui do nosso ministério vai dar um papel para vocês assinarem, só para a gente poder ligar, né, e convidá-los novamente e conhecer vocês, tá bom? Se vocês quiserem preencher, vou pedir para... E, gente, nós temos outros avisos aqui. Amanhã nós vamos ter um momento bem especial de comunhão. Nós vamos fazer um momento de linguiça com pão. E vai ter uma galera indo para lá. Já vendemos quase todos os ingressos. E vai ser... Todos? Acabou. Então não tem nem como oferecer mais. Estaremos lá em comunhão para... foi bem rápido. E isso tudo é para o nosso retiro, né? Mas antes de eu falar do retiro, eu queria falar uma coisa aqui, que hoje eu estava pensando nesses avisos, né? E Deus me fez lembrar de uma coisa tão especial. Quando eu nasci, o meu pai, diz a minha mãe que o meu pai ficou dias sorrindo, assim. Ele ficou muito feliz de eu ter nascido, porque ele queria muito ter uma filha menina. E ele teve 5 meninos antes de mim. Então, quando eu nasci, foi alegria total do meu pai, né? E, graças a Deus, eu tive um pai e uma mãe muito abençoados. Fui muito feliz com eles, né? Graças a Deus, minha mãe ainda está entre nós, só meu pai que já foi. Mas teve um dia que, quando eu vim para cá, foi bem difícil a nossa separação, né? Mas, uma vez, eu resolvi fazer uma surpresa para eles. Eu sempre ia e avisava que eu estava indo, né? Mas teve um final de semana que eu falei, vou fazer uma surpresa para o meu pai, para minha mãe. E eu me lembro que eu pedi para meu irmão me buscar na rodoviária, e quando eu cheguei na minha casa, o meu pai e minha mãe estavam na varanda, e minha mãe falou assim,
bem, a minha mãe chamava meu pai de bem, olha quem veio aqui, né? Quem chegou. E meu pai olhava assim e ele achava que era a neta dele. Ele não achava que era eu, porque era noite, né? E ele não estava me enxergando. Aí, quando eu subi a escada, que ele viu que era eu, gente, meu pai chorava igual criança. Ele chorava de soluçar quando ele me viu. E olha que eu tinha um mês que eu tinha ido lá. Nem estava tanto tempo longe dele. E ele chorou tanto, tanto, e ele sorria e chorava, ele me abraçou muito apertado, e ele falou, filha, eu te amo tanto, é tão bom estar aqui perto, né? Estar com você aqui e tal. E isso me remeteu ao nosso Pai eterno, né? Que amor é esse, né? Eu olhei para meu pai e falei, que amor é esse, né? A gente teve que levar ele no hospital, porque ele passou mal. É verdade, de tão emocionado que ele ficou. E esse amor é o amor do nosso Pai, do nosso Deus. Ele nos ama dessa forma, gente. E ele se alegra quando a gente vai buscá-lo, né? E esse ministério está empenhado a fazer você se conectar com esse Pai de amor, que só quer o teu bem, né? E nós vamos ter esse retiro agora no final do mês, já está pertinho aí, né? Faz tempo que a gente tem anunciado. E ainda temos poucas vagas, então corra, porque o nosso interesse é conectar você com o Pai, né? E esse ministério, a gente tem até que aplaudir esse ministério, porque esse ministério eles têm empenhado em trabalhar para juntar mais dinheiro para levar mais pessoas, né? Graças a Deus nós estamos conseguindo levar muita gente, e esse ministério está de parabéns, e nós queremos que você esteja lá também. No final do culto, nós ainda temos algumas inscrições, será no dia 25, 26 e 27, agora de agosto, lá em Guaratuba, na frente da praia. Vai ser muito lindo esse encontro com o nosso Pai. Nós esperamos que vocês aceitem esse convite e estejam lá com a gente, tá bom? Que Deus abençoe e que a gente possa louvar o nosso Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ah, sim, a Vivi que estará lá nas inscrições no final do culto, tá bom? Que você esteja com a gente, amém? Estendendo também aquele que trouxe o seu dízimo e sua oferta, pode vir trazer aqui até o gasofilácio. Vamos orar, consagrando, abençoando os dizimistas e os ofertantes. Amém? Enquanto isso, vamos louvar, bendizer ao Senhor. Preste atenção naquilo que você canta, naquilo que você está entoando ao Pai eterno que se faz presente nesse lugar. Tome posse, faça do Senhor realmente não um estranho, mas Pai em sua vida. Santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. De pé, igreja, de pé, de pé. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. O Deus eterno sobre toda a terra e sobre os nossos corações. Amém, igreja? Então aplauda o Senhor, então. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos dízimos e ofertas para a sua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Que haja, Senhor, abastança, Senhor, de mantimento, Senhor, na sua dispensa, em nome de Jesus, Pai. E que essa mesa, que essa dispensa do teu servo seja para abençoar aquele a quem bem entende o seu coração, usar essas vidas, Senhor, para abençoar, para libertar e para manifestar o teu amor em todas as vidas que o Senhor quer libertar através de nós. Meu Senhor, meu pastor, meu provedor, só tu me fazes descansar, me levas às águas tranquilas. Sara a minha alma, com o teu amor me guia em teu caminho, meu Senhor. Dura pra sempre, não tem limites o teu amor. E tua fidelidade vai muito além dos altos céus. Tua bondade e misericórdia
misericórdia me seguirão até o fim, contigo para sempre habitarei. Meu Senhor, meu pastor, meu provedor. Louve o Senhor, declare. Só tu me fazes descansar. Me leva, Senhor, me leva às águas tranquilas. Sara a minha alma, o teu amor me guia em teu caminho, meu Senhor. Dura pra sempre, não tem limites o teu amor, e tua fidelidade vai muito além dos altos céus. Tua bondade e misericórdia me seguirão até o fim, contigo para sempre habitarei. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, pois comigo tu estás, tua mão me guiará. Dura pra sempre, não tem limites o teu amor, e tua fidelidade vai muito além dos altos céus. Tua bondade e misericórdia me seguirão até o fim, contigo para sempre habitarei. Contigo para sempre habitarei. Contigo para sempre habitarei. Amém. Aplauda ao Senhor. Boa noite, igreja. A gente estava adorando ao Senhor com essa canção e eu não sei vocês, talvez vocês que estejam com a gente aqui um pouquinho mais tempo, eu vou pedir para você ficar de pé um pouquinho ainda. A gente vai fazer um tempo de adoração ao Senhor com as nossas vidas. Talvez você que já está no nosso ministério aqui, tem nos visitado, tem frequentado os nossos cultos, você já tem presenciado muitas coisas que acontecem aqui. E somos sim muito impactados pela presença de Deus. E sábado após sábado nós temos aprendido, às vezes bastante coisa, às vezes poucas coisas. Mas eu sou sincero a dizer para vocês que da grande maioria das vezes que eu converso com as pessoas que estão aqui, que nos visitam, alguma coisa elas levam daqui. Mas muitos de nós chegamos a um culto como esse, às vezes com o nosso coração apertado, vivendo lutas, né? E essa canção fala de uma adoração verdadeira. Cita Salmo: mesmo em meio às lutas, aos momentos difíceis, contigo habitarei. Eu não sei o que está passando, qual a fase de vida que você está vivendo. Por que eu estou falando isso? Porque não é a primeira vez, né? Eu louvo a Deus pela vida da Fábia. Nosso computador estragou
minutos antes de começar o culto, eu estava vindo com o meu não tem as músicas. Isso entristece o meu coração. Mas eu estava adorando ali ao Senhor, com essa letra que eu também não sei. Mas essa letra falou comigo: confia no Senhor. Eu não sei o que você veio buscar, ou se você veio entregar alguma coisa a Deus nessa noite. Mas eu queria que você, aonde você está, você fechasse teus olhos. Fechasse teus olhos. E você fizesse a sua oração. Consagrando a sua vida, consagrando esse tempo. Pedindo para que o Espírito de Deus ministre ao seu coração aquilo que você precisa receber. Eu sei o que eu gostaria de ouvir de Deus nessa noite. E eu tenho fé que eu vou receber. Em nome de Jesus. E a minha oração é que você também saia dessa noite aqui com a porção que você veio buscar. Que você possa ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. E que a presença dele possa ser tão forte na sua vida que a partir do momento que você sair daqui, as pessoas possam olhar e ver diferença na sua vida. A partir daquilo que você está vivendo aqui, a partir daquilo que você ainda vai viver aqui. Nessa noite a gente vai celebrar a ceia do Senhor depois da mensagem. A ceia do Senhor é sempre um momento onde a gente faz uma revisão de vida, onde nós analisamos e percebemos muitas coisas, mas também glorificamos a Deus pelo pouco crescimento que eu e você conseguimos identificar na nossa vida. E eu te motivo e te inspiro a buscar a Deus profundamente nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos reunir aqui nessa sala para adorar ao Senhor, para entregar o nosso verdadeiro louvor, a nossa verdadeira adoração. Que possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores, como a Tua palavra diz que o Senhor está à procura. Que cada coração aqui possa ser visitado pelo Senhor. E que não seja o fato de não ter a letra projetada. Que o Teu Espírito Santo não tenha lugar em nossos corações aqui nessa noite. Aproveita, usa desse tempo, Deus, para ministrar na minha vida. Usa desse tempo para ministrar nos corações que estão aqui nessa noite. E que cada um possa sim ser fortalecido através da Tua palavra, possa ser fortalecido através das ministrações, mas também possa ser fortalecido através de um abraço, de um sorriso, e que as Tuas misericórdias possam nos alcançar nessa noite, e a Tua graça possa ser derramada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós cremos na Tua fidelidade. Nós cremos que a Tua fidelidade vai muito além do que nós podemos imaginar, como diz a música que nós acabamos de cantar. Nós cremos que mesmo se nós andarmos pelo vale da sombra da morte, lá o Senhor estará conosco, cuidando, livrando, protegendo, levando a salvação. E se algum de nós aqui nessa noite veio buscar este socorro, pela graça e pela misericórdia do Senhor, que seja derramada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor possa te alcançar. Se você entende que está vivendo no vale da sombra da morte, que a boa mão do Senhor esteja te protegendo, esteja cuidando da sua vida, cuidando dos seus, te livrando em todo o momento. Em nome de Jesus, Pai, que nós agradecemos e nós oramos por esse tempo tão precioso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Algumas semanas atrás, eu estava ouvindo uma música. Falando em música, eu estava ouvindo uma música. E eu não sei quantos de vocês conseguem ser ministrados através das canções, das letras, da profundidade que algumas letras possuem, totalmente inspiradas por Deus, boa parte delas, né? A gente não pode dizer que todas são, mas eu creio que muitas das canções que nós ouvimos e das canções que nós cantamos a Deus, elas foram sim inspiradas
pelo Espírito Santo de Deus, num determinado momento, onde transformaram em palavras aquilo que estava no coração, e Deus recebe a nossa adoração. E eu estava ouvindo uma música, e esta música, eu transcrevi a letra dela aqui, porque é uma música curta, eu não sei quantos conhecem, e eu fiquei com essa música na minha cabeça por um bom tempo, por vários dias. Até falei para a Vivi, eu falei assim, amor, essa música tá na minha cabeça. E o resumo dessa música entrou no meu coração. Sabe quando você sabe de uma coisa, mas você não tem o costume de lembrar ou de falar aquilo, e aquilo às vezes passa despercebido pela sua vida? Foi esse resumo que ficou no meu coração. O nome da música é Obediência, e a música fala assim: se esvaziou mesmo sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Mas havia uma alegria que lhe estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. E o refrão da música diz assim: a tua obediência nos deu a vida eterna. E essa frase ficou na minha cabeça. A tua obediência nos deu a vida eterna. Sabe uma coisa que você sabe, mas nunca parou para pensar? Eu parei para pensar no refrão dessa música. A obediência de Jesus me deu a vida eterna. Alguém foi obediente em algum momento, e essa obediência gerou em mim a vida eterna, ou me possibilitou o acesso à vida eterna. E eu comecei a pensar nisso. Falei com Deus, busquei em Deus, e aquilo começou a ferver no meu coração. E eu fui levado até o texto que a gente vai ler nessa noite. Romanos 5, a gente vai ler do 12 ao 16. Romanos 5, do 12 ao 16. Desculpa, ao 19. O tema dessa mensagem é salvos pela perfeita obediência de Jesus. Romanos 5, do 12 a 19. Diz assim a minha versão: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não eram como Adão. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E o 19 diz: e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem.
Deus, tua palavra foi lida. E obrigado, Pai, porque o Senhor ministrou tanto no meu coração a respeito desse tema. E nessa noite eu coloco a minha vida diante do Senhor. Coloco a palavra que foi lida diante do Senhor. E peço, ó Pai, que na medida em que a gente for estudando, a tua palavra permaneça sendo sua palavra. E que ela possa fazer sentido em nossas vidas. Possa encontrar, sim, terrenos férteis em uns corações abertos aqui nessa noite. E cada um de nós possa ser impactado por aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 19 diz, numa outra versão, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Como eu falei, é algo que a gente conhece. É algo que a gente conhece. Falar de obediência, falar de desobediência, é algo muito comum para mim e para você. Nós talvez crescemos ouvindo, faça isso, não faça isso. Obedeça, menino, né? Se você foi como eu, você ouviu várias vezes essa expressão. Então a gente foi desenvolvido a partir dessa ideia. Obedecer ou não obedecer? Eis a questão, né? Deus sujeitou toda a humanidade à condenação por causa da transgressão de uma só pessoa, Adão. E a Bíblia diz que todos foram nivelados a partir do pecado desta pessoa. Todos foram nivelados a partir do erro ou da desobediência de Adão. Gente, eu vou ter que desligar aqui, que esse negócio está vibrando no meu bolso. Da desobediência de Adão. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Porque Deus lhe disse, não faça. E ele fez. O pecado dele foi a desobediência. Não faça. E ele fez. Quantos aqui têm irmãos? Irmãos de sangue? Quase todos nós. Talvez isso vai fazer muito mais sentido para você com esse exemplo que eu vou dar agora. Quando nós temos irmãos, e eu sou expert nisso, facilmente a gente leva a culpa ou leva uma bronca sem merecer. Raras as vezes na minha infância isso aconteceu, porque eu brinco lá em casa que quase 100% das vezes que eu apanhei e apanhava muito, eu merecia. Mas eu consigo lembrar de algumas que eu não merecia. Quando eu estava pensando na vida de Adão, eu lembrei de algumas coisas que eu vivi. E aí uma das coisas que me vem na mente também é, a gente comumente encontra as pessoas falando assim, quando eu encontrar Paulo, quando eu encontrar Moisés, eu quero conversar. Eu também já ouvi gente falando assim, quando eu encontrar Adão. Por causa desse infeliz, hoje eu tenho que trabalhar. Porque do suor do nosso rosto, agora a gente tem que ganhar o nosso dinheiro. Quando eu encontrar esse cara. Mas eu também lembrei de algumas coisas que eu vivi. E uma experiência, eu tinha talvez uns 11 ou 12 anos. Na minha época, 11, 12 anos, eu era criança ainda, hoje eu não sei. Mas eu tenho um irmão gêmeo. E tudo que um fazia, o outro fazia. Estávamos do outro lado da rua, da frente de casa, brincando de futebol. Eu, ele e mais um amigo. Minha mãe foi sair com meu pai para ir no mercado. E ela falou assim, chamou ele no portão e falou, olha, eu não ouvi, eu soube depois, né? Mas ela falou para ele, eu estou indo ao mercado com o seu pai. Desligue a panela que está no fogo. Eu continuei jogando bola. Mas, passado alguns minutos, o nosso amigo olhou para a nossa casa e falou assim, está saindo fumaça da janela da frente. A nossa cozinha era na parte de trás. E fomos os três desesperados, entramos, e a panela estava em chamas em cima do fogão. Era batata que minha mãe estava fazendo. Ela falou para ele, então,
tira a batata. Eu não sei se ela falou, desliga a panela. Ela falou, tira a batata. Ele talvez tirou a batata. E a panela pegou fogo. A panela estava em chamas. O teto, meu pai tinha pintado de branco recentemente. Em cima do fogão estava todo preto. Bênção. O que ele fez? Ele pegou aquela panela, fogão aqui, pia aqui. Ele pegou a panela, colocou debaixo da torneira e ligou. Subiu aquela fumaça preta. Em cima da pia também ficou tudo preto. Bom, falei, eu não tenho nada a ver com isso, mas vou ajudar. Entende? Falei pro meu amigo, ó, você precisa ir embora, a gente precisa dar um jeito aqui antes do meu pai chegar. A gente não, 11, 12 anos, a gente não tem ideia, a gente acha que vai passar um pano e vai limpar. E passa pano e não sai. Quem chega? Papai e mamãe. Eles entraram, minha mãe entrou com sacolas de compra, colocou em cima da mesa, estava eu em cima da pia esfregando o teto, meu irmão na outra ponta da pia, quase em cima do fogão, esfregando o teto. No meu coração, a ingenuidade da criança, no meu coração, eles, olha que legal, eles estão limpando, né? Eu estava ajudando, no meu coração estava esse. Mas quando eu percebi, o meu irmão já estava debaixo da mesa e meu pai em cima dele. Eu falei, alguma coisa vai acontecer. Do jeito que ele estava lá, eu falei, olha, é melhor eu tentar limpar. Bom, a hora que ele terminou com ele, pegou eu. Apanhei um pouco menos porque ele apanhou primeiro. Mas, bom, meu pai não era uma pessoa assim muito delicada para lidar com algumas situações. E nós apanhamos muito. Quando eu pensei aqui que o que Adão fez refletiu em mim, eu fiquei tentando lembrar de alguma situação que eu pudesse compartilhar com vocês, e essa foi a primeira que me surgiu na mente. Das raríssimas vezes que eu apanhei sem merecer, esta foi a que marcou a minha vida. Mas eu apanhei de verdade. Aconteceram outras coisas, mas quando a gente olha para Adão e fala assim, poxa vida, talvez se eu estivesse no lugar de Adão, eu não teria pego o fruto da árvore. Eu teria, então, obedecido. Eu teria feito a minha parte. Primeiro, não estávamos lá. O que restou para nós foi a herança. E a herança não é a melhor. Né? Não é tão... Não chega a ser como a surra que eu levei, mas é bem pior. Né? Por causa da transgressão de Adão. Ou a palavra que nós estamos usando nessa noite, por causa da desobediência de Adão, eu e você fomos condenados à morte. Nós herdamos a morte sem fazer nada, por causa daquele erro. Eu e você já nascemos pecadores. E assim, debaixo da desobediência de Adão, do infeliz Adão, todos morrem. Uau! Graças a Deus que a história não acaba assim. Amém? Graças a Deus. Mas temos o outro lado da história. E o texto que nós lemos acima mostra que algo aconteceu e fomos salvos, ou nos possibilitaram a salvação, em detrimento de que Adão fez. Nos foi dado como presente a salvação. E agora nós temos a opção. Né? Foi nos dado, nós podemos pegar ou não. Mas agora nós temos a opção. Pois pela atitude e a obediência de Cristo, podemos viver eternamente. Amém? Pela desobediência de Adão, a justiça de Deus, todos morrem. Mas por meio da graça de Jesus, muitos são justificados para a vida e vida eterna no Espírito. Porque os efeitos do dom da graça foram concedidos por Deus de maneira muito mais abundante do que a sentença da morte. Aquilo que vem da parte de Deus é muito maior do que o que vem da parte de Adão. A graça de Deus engole a morte que está sobre nós. E graças a Deus por isso. A condenação veio por causa de uma só ofensa,
Mas a justificação é imputada individualmente a cada pessoa que aceita, que se converte, perdoando-lhe todas as suas ofensas, assim como Paulo afirmou no capítulo 5 que nós lemos. De maneira que, quando mais somos perdoados por Deus, o que está sendo perdoado não é o pecado de Adão, é o nosso pecado. Não foi o erro dele que Deus perdoou na sua vida. O que Deus perdoou na sua vida foi o seu erro. Nós só fomos condenados pelo erro de Adão. E por causa do erro de Adão, nós estamos pecando juntos. Então, quando nós reconhecemos o senhorio de Deus, de Jesus na nossa vida, aí os nossos pecados são perdoados. Amém? Amém? E graças a Deus por isso. Que assim como nós temos um irmão que nos faz apanhar, nós temos um irmão que nos dá presentes. Nós temos um irmão que nos leva para um lado ruim, nós temos um irmão que nos leva para o lado da graça. E pensando nisso, eu tentei puxar na memória alguma coisa para fazer um equilíbrio do meu exemplo ruim para um exemplo melhor. E me lembrei de uma outra história. Também criança. Aí já não lembro quantos anos eu tinha. Eu acho que era menos. Eu ainda não tinha apanhado quando eu recebi esse presente. Meu pai comprou um carro. Primeiro carro da família. Uma Brasília azul, coisa mais linda. Fazia um barulhão. E aí o meu irmão mais velho sempre falava, deixa eu fazer isso, fazer aquilo. E o pai falou assim, eu só vou te permitir algumas coisas se você, então, me ajudar a lavar o carro de vez em quando, né? E raras vezes o meu irmão fazia, mas um dia ele deu um trato na Brasília do pai, que o pai ficou muito feliz. E aí o meu pai chegou na sala e deu um tanto em dinheiro para ele. Estávamos os outros 3 irmãos, tudo de zóio grande, olhando assim do lado. Por causa da obediência do mais velho, eu ganhei 250 cruzeiros. Você sabe o que dá para fazer com 250 cruzeiros? Não dá para fazer nada hoje. Mas quando você tem, né, e aí se você tem a minha idade, você vai saber disso. Quando você tem 8 ou 9 anos, que eu acho que é o que eu tinha, 250 cruzeiros era muito dinheiro. E eu pensei nessa história. Por causa da obediência, então, do meu outro irmão, eu recebi um prêmio. Recebi um presente. É claro que é só uma ilustração, mas serve para a gente pensar como que nós temos vivido. Como que nós estamos vivendo os nossos dias. Nós estamos sendo obedientes ou nós estamos sendo desobedientes com aquilo que recebemos de Deus? Lembrando que a desobediência sempre tem um preço mais pesado. Talvez umas 20 chineladas, que foi o que eu levei. Mas talvez a obediência possa te valer alguma coisa. Espero que não seja 250 cruzeiros. Mas vai te beneficiar. Você vai ser agraciado por obedecer. Porque a boa mão do Senhor está sobre nós e Ele nos conduz para onde Ele quer. Se nós estamos em obediência, Ele só vai levar a gente para lugares onde seremos abençoados e talvez abençoadores na vida das pessoas. Em Romanos 5, no versículo 20, continuando o texto que a gente leu, da metade para frente vai dizer assim, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou ainda mais. De maneira que quando nós estamos debaixo da obediência de Deus, a graça de Deus só tende a aumentar para nós. Quando estamos debaixo da obediência, a graça de Deus nos alcança. A boa mão de Deus nos alcança. As misericórdias do Senhor nos alcançam. De maneira que quando estamos fora da obediência, ou então na desobediência, não recebemos nada. Talvez muitas perseguições. Talvez muitas perseguições.
Eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto de imaginar como se fosse um guarda-chuva, o propósito de Deus para a nossa vida. Só que é um guarda-chuva ao contrário. A chuva cai dentro do guarda-chuva. As bênçãos do Senhor caem ali. Você está aqui, ó, debaixo do guarda-chuva. E onde você está, as bênçãos do Senhor te alcançam. De maneira que quando a gente sai debaixo do propósito de Deus, estamos na desobediência, as bênçãos do Senhor caem ali do lado. Porque a gente saiu debaixo do guarda-chuva. E as bênçãos do Senhor não nos alcançam mais. De vez em quando ela respinga. E a gente se engana com aquele respingo que a gente recebe. Quando na verdade eu e você precisamos estar debaixo do guarda-chuva. Recebendo, ou estando disponível para receber aquilo que vem da parte de Deus. A base da justificação está relacionada a uma só ofensa. A um só ato de justiça, houve o contrário. Nós fomos libertos, ou podemos ser libertos. Se um fez com que todos se tornassem pecadores, um só faz com que todos nós possamos ser salvos. Justificação, eu estava pensando, justificação, como que a gente vai falar justificação? Porque às vezes os termos nos confundem um pouco, e a gente fica perdido com os termos bíblicos, ou com as coisas que a gente tem dificuldade de entender. E eu defini justificação da seguinte forma. Justificação. A Ju estava batizando na Ju, Deus abençoe. Pena que a gente não pôde estar lá, mas hoje tinha gente nossa batizando, descendo as águas lá. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor pela vida da Ju. Mas justificação. Eu fiquei pensando, como que eu posso dizer de uma maneira mais simples, de uma maneira direta, que não haja confusão. E eu fiquei imaginando assim, Marquinhos. O Marquinhos, ele tem uma Paraty, coisa mais linda. E é bonita mesmo a Paraty do menino. E de verdade, a hora que eu estava pensando em justificação, eu pensei no Marquinhos. Eu falei assim, justificação é aquele negócio assim, o Marquinhos pega a chave e os documentos da Paraty dele. Eu recebo. E ele fala assim, Vaguinho, tô te dando. É tua. E eu tenho, glória. E eu tenho duas opções. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Porque assim, ele está me doando. Eu não fiz nada, eu não dei R$1 para ele. Não enchi o tanque, não paguei a transferência, não fiz nada. Ele gratuitamente está falando assim, Vaguinho, eu te dou, eu te amo, eu estou te dando esse carro. E aí, cabe a mim tomar posse ou não. Então, justificação não tem a ver com a gente. Justificação tem a ver com Deus. Tem a ver com aquilo que nós ganhamos gratuitamente. Agora, a gente pode tomar posse ou não. Nós podemos receber ou não. Marquinhos, depois nós conversamos. Justificação é isso. Aquilo que você ganha sem merecer, mas a tua parte é aceitar, tomar posse. Quando nós estamos falando aqui que Jesus nos justificou naquela cruz, é isso. Nossa, é bonito falar que Jesus morreu na cruz, mas se aquilo não fizer sentido para você, se você não reconhecer que aquilo foi por você, é historinha. Na televisão fica lindo. Faz você chorar. Mas e o seu coração? Aquilo faz sentido para você? Você toma posse daquilo que foi feito? Nós estamos falando sobre obediência. Ou nós somos obedientes, ou nós somos desobedientes. Amém? Esta é a razão pela qual pregamos o Evangelho. Sabia? Porque as pessoas precisam receber esta informação. Elas precisam ser confrontadas com a verdade. É só por isso. Por isso que nós anunciamos o Evangelho, porque as pessoas precisam ter a opção de tomar posse ou não.
daquilo que foi dado para elas gratuitamente. A graça de Deus é muito mais abundante que o pecado que está no mundo. Muito mais. Porque em Cristo todas as transgressões são apagadas e esquecidas por causa da justificação que a gente está falando. Isto porque, como o pecado reina na morte, quem reina na vida é Jesus Cristo. Vamos considerar a obediência de Cristo aquilo que Ele fez, dando a vida dele por mim e por você. É muito lindo, porque Ele vai dizer assim, eu vim para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para fazer outra coisa, Ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que Ele morresse por mim e por você. Ele veio sabendo qual era a vontade do Pai. Mesmo assim foi obediente até o final. João Batista sabia que Jesus não tinha necessidade de ser batizado, mas Cristo sabia da importância de que as pessoas o vissem batizando-o. Jesus sabia a importância que tinha as pessoas vendo ele descendo as águas. Ele se equiparando aos demais pecadores que estavam à volta dele. E em Mateus 3,15 ele disse assim, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça, ou seja, a vontade do Pai. Cristo voluntariamente se identificou com todos os pecadores e se batizou na frente de todos, para que todos o vissem e para que todos entendessem aquilo que ele estava fazendo. No livro de Hebreus, diz que é apenas na mais absoluta e perfeita obediência de Cristo que a santidade de Deus é vista em sua glória total. E Hebreus 5,8 vai dizer, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio do sofrimento a ser obediente. Ele aprendeu por meio do sofrimento a ser obediente. Tem sido pesado para você ser obediente? Tem sido sofrido? Tem sido exaustante? Tem te exigido muito ser obediente? Pensa nisso. Qual que é a tua participação no que está acontecendo à sua volta? Qual que é a sua parte naquilo que Deus quer fazer onde você vive? Qual é a sua parte? A partir daquilo que você já recebeu de Deus. Quando nós entendemos que a quem muito é dado, um pouco mais é cobrado, para não dizer muito é cobrado. Quanto mais nós sabemos, mais alguém vai esperar de nós. Talvez um dia você já entendeu a palavra. Um dia você já tomou conhecimento do que foi a obediência de Jesus. O que ela representa na sua vida. Onde ela pode te levar. E olhe à sua volta. E avalie se você tem sido obediente. Ontem eu estava conversando com o pessoal aqui do Louvor. E a gente estava lembrando que sempre podemos fazer mais. Ou ainda, sempre podemos fazer melhor do que a gente faz. Eu tenho plena noção de que, assim como a mim, todos aqui são com muito limitados. Muito limitado. Mas, se nós não imaginarmos que sempre podemos ir além, talvez nunca faça sentido total obediência ao que a palavra de Deus diz. Talvez nunca faça sentido. Se você tem filho, ou se você tem um irmão mais novo e você participou de certa forma da educação de alguém, você sabe que às vezes você tem que impor limites às pessoas. Impor limites. E existem dois tipos de limites. É aquele limite que você fala assim, filho, daqui você não passa. Eu sou seu pai. Ou sou responsável por você.
daqui você não passa. E aí você coloca isso em qualquer conversa, em qualquer contexto. Mas existe o outro limite que fala assim, filho, toda vez você só vem até aqui. Eu acho que você consegue um pouco mais. Todos nós podemos olhar um limite e falar, eu posso sair daqui. Eu posso ir um pouquinho mais. Eu posso ir mais. Eu posso fazer mais. Eu posso falar mais. Eu posso orar mais. Eu posso buscar mais. E aí, traga para o contexto de vida que você tem. O que você pode fazer mais? Essa palavra falou profundamente ao meu coração. Porque, num primeiro momento, eu falei assim, uau, por causa da obediência de um homem, eu hoje tenho a vida eterna. Por causa da obediência de alguém que veio sabendo tudo o que ia acontecer. Foi obediente até o final. Foi obediente, morreu na cruz, por mim, por cada um que está aqui nessa noite. Alguém que olhou, e se você conhece o texto, ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que é isso? É uma linha. Pai, eu estou na linha. Se for possível, deixa eu voltar daqui. Mas naquela hora ele entendeu que ele tinha que passar a linha. Ele tinha que ir além daquilo que ele podia fazer, ou daquilo que ele queria naquele momento. Em detrimento da sua vontade, ele obedeceu aquilo que ele ouviu do Pai. E a história você conhece. E a história nós vamos celebrar hoje com a ceia. Mas eu não podia deixar de falar para vocês, nessa noite, obedecer ou desobedecer. A desobediência nos gera encargos muito altos. A desobediência nos gera encargos pesadíssimos. Quando a obediência nos leva à graça. Amém? E eu queria que você pensasse nisso nessa noite. A gente não vai se estender muito. A gente vai ter um tempo de avaliação de vida. E eu gostaria que você pensasse nas poucas palavras que foram ditas. Você sabe, às vezes eu não prego 3 pontos com introdução, com fechamento. Às vezes não é isso que Deus coloca no meu coração. Às vezes o que Deus coloca no nosso coração são coisas simples. São coisas do dia a dia. Os pontos a gente pega, a gente entende, a gente absorve e a gente vive. Continuo sendo batista. Em outros momentos eu farei aqui sermões com 3 pontos. Mas nessa noite Deus falou comigo muito profundamente. Obedecer ou desobedecer. Como tem sido a nossa vida. E eu já vou convidar o grupo para vir para frente. O teclado vai ir tocando uma música. E a gente vai continuar falando um pouco. Mas nesse tempo eu gostaria que você pensasse. Em que momento da sua vida você está? O que você tem ouvido? O que você tem recebido? E o que você tem feito a partir daquilo que você tem recebido? Qual tem sido a sua postura? De obediência? De desobediência? O Senhor de todos viveu em estrita obediência a tudo que ele recebeu do Pai. A tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele foi obediente até o final. Ele era uma pessoa singular e a sua obediência possui a glória da sua singularidade. Ninguém jamais pode medir a profundidade do sofrimento de Cristo. A gente nunca vai conseguir entender a profundidade do sofrimento que Cristo teve. Mas a gente pode
talvez imaginar a agonia, a dor. A palavra vai dizer que ele suou sangue num determinado momento. Se a gente for se basear pelo que a gente viu no filme, os gritos, talvez lágrimas, né? Não sei. Podemos olhar para ele na cruz, quando ele intercede pelas pessoas que estavam perto dele. Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ali na cruz, intercedendo pelas pessoas que estavam debaixo, sangrando, morrendo, fazendo da sua vida, oferta pelo pecado, por pura obediência ao Pai, se fazendo oferta por mim e por você, pura obediência. No livro do profeta Isaías tem alguns trechos que são chamados Cânticos do Servo, e tem um trecho que Deus fala, e esse trecho é claramente atribuído a Jesus. Isaías 53:8 fala assim, Deus falando: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E esse texto ele também vai falar, de Isaías 53, ele vai falar que com todo esse sofrimento, com toda essa forma pesada com que ele foi retirado, ainda este era o projeto, este era o plano de Deus, que tudo aquilo acontecesse para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de tomar posse daquilo que nos foi dado, tomar posse, ser alcançado pela graça de Deus. E esta era a missão de Jesus, morrer por mim e por você. A missão dele era ser obediente, fazer aquilo que o Pai havia mandado, fazer aquilo que o Pai havia lhe comissionado. Filho, você vai, e você vai para morrer por aquelas pessoas que eu amo, que eu criei. Filho, você vai para morrer por aqueles que eu ainda vou trazer a essa terra. Isso alcança a mim e a você, alcança a nossa descendência, alcança os nossos avós, a nossa geração passada, alcança todos. Jesus não veio só para aquela época, não veio só para a nossa época, veio para que a partir dele vida fluísse nesse mundo. Por isso nós estamos aqui, porque a vida que ele deixou naquela cruz foi entregue para mim e para você. E a vida que ele nos deu pode passar por mim e entrar no meu irmão, sair do meu irmão e entrar em outro, e assim contagiarmos o mundo com a vida que ficou naquela cruz. Eu e você fomos justificados por aquilo que aconteceu. E a música que tanto me inspirou a falar essas coisas que nós estamos falando nessa noite, fala: mas havia uma alegria que estava proposta, havia uma promessa, e essa promessa era de reconciliação de Deus comigo e com você. E a obediência de Deus, de Jesus, nos deu a vida eterna. A obediência de Jesus nos deu a vida eterna. Qual que é a sua parte nisso? Como que isso chega ao teu coração? Você se sente motivado a fazer alguma coisa? Você se sente motivado a fazer algo que você nunca fez? Como que isso chega ao seu coração? E no final desse texto, desse sermão, eu comecei a imaginar algumas direções do que Deus estava querendo propor para mim e para você nessa noite, acerca da obediência. Como falamos aqui a noite toda,
Obediência é ou você faz ou você não faz. E começou a me vir à mente a nossa realidade enquanto igreja, enquanto jovens adultos. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi: todos os sábados nós estamos reunidos aqui. Mas essa igreja, ela funciona a semana toda. E se você é frequentador dos nossos cultos de domingo, você tem visto milhares de pessoas frequentando os nossos 3 cultos, ou os 4 cultos, contando com o culto que está acontecendo lá embaixo. E eu comecei a lembrar do que nós estudamos essa semana nas células. A partir do que temos aprendido dominicalmente em nossa igreja. A partir da vida de Paulo, que nós estamos estudando em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo nos leva a imaginar e a pensar quais são as características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O que você bate o olho numa pessoa de Deus e você fala, é de Deus? Ou você bate o olho e fala, não, não é. Quais são as características? E no final do estudo nós fomos levados a pensar e a imaginar que quando somos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor, automaticamente nos tornamos ministros do seu Evangelho. Se você estudou isso na célula ou você estava no culto de domingo passado, você ouviu o pastor Pascoal falar essa frase. Quando eu fui alcançado por Jesus, no mesmo momento, eu me tornei um ministro do Evangelho. Isso não quer dizer que ele se tornou um pastor nesse momento. Isso quer dizer que no momento em que ele reconheceu a verdade, ele se sentiu na obrigação de passar a verdade, de levar a vida. No momento em que nós recebemos vida, nós temos vida para levar a outras pessoas. E quando nós entendemos que essa é a nossa missão, ou nós somos obedientes a ela, ou nós somos desobedientes. Nós só temos esses 2 caminhos. Ou nós fazemos, ou nós não fazemos. Lembrando que quando nós não fazemos, lembra? O encargo é pesado. E na medida que nós não nos aproximamos, nós nos afastamos. Então, se nós não cumprimos aquilo que recebemos de Deus, nós começamos a nos afastar dele. E afastados de Deus, os encargos são pesados. Quando, na verdade, se nós obedecermos, nós permanecemos perto. Lembra do guarda-chuva? Debaixo do propósito de Deus. E aí as bênçãos, a graça do Senhor te alcança. Você não vai estar livre das perseguições e das lutas. Você não vai estar livre. Mas nós cantamos aqui a canção um pouquinho antes de eu falar. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, a tua boa mão vai me alcançar. O Senhor, contigo habitarei, diz a canção. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, eu posso confiar no meu Senhor. Eu estou debaixo do guarda-chuva, do propósito de Deus para a minha vida. Não importa onde eu estiver, Ele estará comigo. Você crê nisso? E uma das coisas que veio à minha mente, então, que isso faz parte da nossa missão. Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos ser obedientes àquilo que nós recebemos de Deus. E aí, eu fiz aqui um adendo, sem falar que era um adendo, agora eu vou voltar. Toda semana nós estamos reunidos aqui. E se você é observador, você percebe que nos cultos de domingo principalmente, muitas pessoas aceitam o apelo. E talvez dezenas de pessoas vão à frente falando assim, eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero receber um pouco da vida que está em vocês, que estão aqui nesse lugar. Eu quero ser discipulado. E aí você vai buscar e você vai ver lá, uau, a gente não tem gente para discipular. E às vezes você tem uma pessoa discipulando 15.
Isso é desumano. Porque daí ela não tem tempo para fazer outras coisas. Talvez ela tenha entendido a missão, mas que tal se a gente também entendesse a missão? Que tal se a gente também fosse compartilhar daquilo que nós temos? E eu vou dizer para você, a gente ouve de todas as coisas, eu não tenho tempo. Talvez eu não sei tanto para passar para alguém. Ou ainda, nossa igreja é tão grande, tem milhares de pessoas. E eu vou dizer para você, hoje, na nossa igreja, temos mais de 10.500 pessoas, membros dessa igreja. E aí você fala, não, faz sentido então isso, tem milhares de pessoas. E aí eu vou dizer para você, já pensou se todas essas pessoas pensarem dessa forma? Seriam 10.500 pessoas que não cuidam de ninguém, que não pastoreiam ninguém, e o pior, que não repartem da vida que tem dentro delas. Isso é uma coisa simples, e é uma das coisas que nós vemos na nossa igreja. Uma igreja tão grande, com tão poucas pessoas dispostas a obedecer, o compartilhar que tem recebido de Deus. Mas a gente dá um passo um pouquinho mais além. E você sabe que a nossa igreja tem investido no trabalho em células. Tem investido. Esse ministério tem tentado, tem buscado investir em células. Sabe o que é uma célula? Célula é um lugar onde eu e você temos a oportunidade de ser acompanhado, de ser pastoreado. De maneira que eu acabei de dizer, essa igreja tem 10.500 membros. Você acha que o pastor Pascoal tem condições de pastorear 10.500 pessoas? Ele não consegue dar conta dos líderes da igreja. Quem dirá de 10.500 pessoas? Então o ambiente de célula é um lugar onde você pode fazer o que você não faz aqui nesse culto. Você tem voz. Não que aqui você não possa, é pela ordem. O culto foi pensado para ser um momento diferente. A célula não. Ela foi pensado para ser um espaço para você. Onde você possa compartilhar daquilo que você tem vivido. Sejam elas coisas boas, sejam elas coisas que não são tão legais. Mas sabe, no compartilhar das coisas boas, a célula celebra. E no compartilhar das coisas ruins, a célula se abraça. Célula é isso. A minha célula é a minha família. Eu amo a minha célula. E tem algumas pessoas da minha célula aqui. Eu amo a minha célula. Há muito tempo atrás eu tinha um pé atrás com célula, porque eu achava, puxa vida, um dia da semana, podia talvez fazer outras coisas. Mas um dia eu fui incentivado, Vaguinho, abre uma célula. E eu com a minha esposa começamos uma célula. E essa célula hoje faz parte da nossa vida. Nós compartilhamos aquilo que recebemos de Deus. Seja bênção ou sejam palavras duras, porque Deus nos chama a atenção. Mas nós compartilhamos lá das coisas que temos vivido e que às vezes não são tão legais, mas que produz crescimento na nossa vida. E célula é isso. Mas quando você convida alguém para participar, às vezes as questões são as mesmas. Eu não tenho tempo. Puxa vida, eu estou tão atarefado. Eu não vou dar conta. Qual é a nossa parte? Essa igreja ela tem tantas pessoas preparadas para liderar um grupo de oração, por exemplo, mas muitos deles ficam encolhidos, muitos encolhidos. E o nosso papel é te empurrar, te falar assim, ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos. Qual é a nossa parte? Talvez você tenha facilidade de concentrar algumas pessoas num dia da semana.
Talvez você tenha no teu círculo de amigos, né, de chegados, você conseguiria juntar facilmente 5 pessoas para se reunir uma vez por semana e ali compartilhar do que Deus tem feito e ali orar juntos. Tem escola para aprender a orar? Como que a gente aprende a orar? Orando. Reúne 4, 5 pessoas e ora. Não tem segredo. Você precisa dispor, talvez algumas horinhas na semana. Eu não sei falar. Busque em Deus. Busque em Deus. Deus vai colocar no seu coração o que falar, o que fazer, onde ir. A gente só aprende fazendo. Até que ponto temos sido obedientes à missão que nos foi dada? Falando especificamente do nosso ministério. Como tem sido difícil abrir uma célula no sábado. Muitas pessoas vêm nos procurar, puxa vida, eu quero uma célula de jovens adultos no sábado, de maneira que eu possa vir para a igreja e já fique para a célula e para o culto. A nossa liderança tem orado há pelo menos 1 ano para conseguir abrir uma célula no sábado, minutos antes do nosso culto. A gente não consegue. A gente não tem pessoas. Como é difícil. Alguém disposto a obedecer. Como é difícil. Alguém disposto a ceder daquilo que Deus tem dado. Vida, tempo, saúde, disposição. Até que ponto temos sido obedientes àquilo que foi dado a nós? Até que ponto a obediência de Deus, de Jesus, morrendo naquela cruz, em nosso lugar, tem te inspirado ou tem te motivado? Até que ponto aquilo que nós falamos tanto nessa noite tem te motivado a compartilhar da vida que você tem? Até que ponto isso mexe com você? Ou ainda, até que ponto você se sente parte disso? De compartilhar vida. E essa noite estamos falando de obediência. De uma pessoa que a obediência dela mudou o mundo. E se você for buscar na Bíblia, você vai encontrar outras tantas pessoas que foram obedientes. E por causa da sua obediência, tantas coisas mudaram ao seu redor. Tantas coisas mudaram na história. Davi, Moisés, Elias, Eliseu, foram obedientes àquilo que foi dado para eles num determinado momento. O apóstolo Paulo. Pela obediência dessas pessoas, hoje nós temos a oportunidade de falar do Evangelho. Já pensou se Paulo tivesse se escondido ou fugido daquilo que Deus tinha falado para ele? Talvez nós não tivéssemos a oportunidade de estar aqui nessa noite. Mas para não ficar só nos homens, Esther, Maria, homens e mulheres que estão registrados aqui nesse livro, que foram obedientes. E por causa da sua obediência, a história do mundo mudou. A história do mundo. Você tem sido obediente à sua missão? E eu não podia deixar de perguntar para você nessa noite. Nós estamos falando sobre obedecer ou não obedecer. O que você, o que nós temos feito para o crescimento do reino, para a propagação da vida que temos em nosso coração? Eu serei bem direto. O tempo está passando, a gente precisa celebrar a ceia. Mas sabe do que a nossa igreja precisa? A nossa igreja não como templo, a nossa igreja, nós como igreja precisamos de gente disposta a compartilhar vida. Precisamos de gente disposta a, olha, eu quero ceder de um dia da semana, algumas horas, para eu estar num determinado lugar, orando com alguém.
orando com um grupo de 4, 5 pessoas, sei lá, pode ser menos. Mas se isso está no teu coração, eu gostaria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Essa noite estamos falando sobre obedecer ou não obedecer. É só você e só eu que sabemos o que está no nosso coração. O que nós podemos fazer? O que nós queremos fazer? Se você acha que você pode compartilhar vida com alguém, se você acha que em algum dia da semana você pode estar num grupo, te convido para ficar de pé. E em nome de Jesus, nós vamos orar. E em nome de Jesus, nós vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E em nome de Jesus, nós vamos buscar nele o que nós precisamos fazer. De que forma eu preciso ser mais obediente? Onde eu preciso ser mais obediente? Amém. Mas estamos falando de Jesus. E eu não posso deixar de, nessa noite, você que ouviu tudo isso que eu falei de Jesus, talvez você conhece, mas talvez você ainda não se batizou. Talvez você até já teve vontade, mas nunca foi motivado a batizar-se, descer as águas. Quer conhecer um pouco mais. Se você está nessa situação, eu te convido para ficar de pé e nós vamos orar juntos. Se você quer se batizar e quer conhecer mais de Jesus, este ministério quer te abraçar e quer te possibilitar isso. Em nome de Jesus, tem alguém? Amém. Você que ficou de pé, vou te convidar para vir até aqui à frente. E vamos orar juntos com o ministério, consagrando as suas vidas a Deus. Eu sei que é um passo de fé. Eu sei que não é fácil, às vezes, assumir compromissos. Eu sei que não é fácil mudar a nossa rotina. Mas a partir do momento que nós entendemos, a partir do momento que nós recebemos de Deus uma ordem, ou nós obedecemos, ou nós recolhemos o encargo pesado da desobediência. Pai, obrigado, Jesus, porque a Tua palavra falou ao meu coração nessa noite. E eu te louvo e te agradeço, porque outras vidas aqui também entenderam o Teu recado. Pai, eu não sei exatamente o que precisamos fazer. Eu não sei exatamente onde nós precisamos ir. Mas eu sei que o Senhor tem movido corações. Eu sei que o Senhor tem movido vidas. Eu sei que o Senhor tem movido as pessoas, ó Pai, para fazer a Tua vontade. Para estar onde o Senhor quer que eles estejam, fazendo aquilo que o Senhor quer que eles façam. Que em nome de Jesus possamos nos colocar diante do Senhor e que o Teu propósito, ou o Teu guarda-chuva de propósito, como eu gosto de imaginar, possa permanecer sobre as nossas cabeças e onde nós estivermos, o Seu cuidado seja conosco. As Suas bênçãos possam ser derramadas sobre as nossas vidas. E aquilo que vem da parte do Senhor possa ser exalado, possa ser mostrado a partir da nossa vida. Pai, ajuda-nos a administrar melhor o nosso tempo, de maneira que possamos sim assumir o compromisso e cumprir com esse compromisso. Quer seja cuidando de vidas, compartilhando a vida que temos dentro do nosso coração, compartilhando, Pai, daquilo que temos recebido do Senhor, compartilhando do amor que temos por aquele que nos ama. Discipular é isso, é ensinar os outros a partir do amor que temos no nosso coração, é mostrar o caminho àqueles que sabem um pouco menos que nós, fortalecê-lo em oração, ajudá-lo, abraçá-lo. Isto é acompanhar, isto é pastorear, isto é discipular. Mas, Pai, se tem no desejo do coração das pessoas aqui de abrir uma célula, de estar num grupo de oração, possibilita o dia, possibilita as horas, possibilita como isso vai acontecer, o lugar, em nome de Jesus, que nós possamos permanecer com as nossas chamas acesas diante do Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa nos visitar diariamente, nos fortalecendo, e que nós possamos sim buscar no Senhor sempre as respostas, sempre a direção, possamos buscar sempre a obediência a partir daquilo que vem de Ti. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Pai, porque
As pessoas vieram aqui nessa noite, eu tenho certeza que foram sim visitadas pelo Seu Santo Espírito e foram impactadas por aquilo que vem do Senhor. Pai, não permitam que ao sairmos dessa porta, aquilo que recebemos fique aqui. Que possamos levar da Tua porção, possamos levar a Tua luz, possamos levar a Sua graça e a Sua misericórdia por onde nós estivermos. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes sempre sermos obedientes ao Senhor, ó Pai. Mostra pra gente, ó Pai, quando nós estamos sendo desobedientes, porque nós não queremos, ó Pai, pagar o preço pesado, o encargo pesado da desobediência, mas nós queremos ser obedientes ao Senhor, nós queremos fazer e cumprir a Sua missão que foi dada a nós. No momento, ó Pai, em que nós fomos visitados pelo Senhor, fomos transformados em alguém que leva o Evangelho. Como eu gosto de imaginar, fomos alcançados para alcançar. Então, ó Pai, que possamos, onde estivermos, alcançar pessoas através da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Amém, queridos. Pode voltar ao seu lugar. E eu convido todos para ficarem em pé e a gente vai adorar ao Senhor. Nós vamos cantar. E enquanto estaremos adorando ao Senhor, vamos receber os elementos. E eu convido a Joyce e o Cleito para vir à frente. E esse é o tempo onde nós lembramos do pacto que fizemos com Deus. Tanto que falamos hoje sobre obediência. Um dia nós decidimos descer as águas, como a Ju fez hoje. E a Ju vai participar da primeira ceia dela. Vai celebrar pela primeira vez o pacto que ela acabou de fazer. E um dia, nós também fizemos isso. E nessa noite nós vamos rememorar aquele momento. O momento em que eu e você entregamos os nossos corações a Deus. E mostramos publicamente para a igreja, para as nossas famílias, para quem estava lá naquele dia, que a partir daquele momento, éramos então nova criatura. E recebíamos nova vida. E nesse momento, enquanto os elementos passam, você receba, mas você também adora ao Senhor com essa canção. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus, o nome de Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus sara os feridos, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus, o nome de Jesus levanta os mortos,
Todos receberam? Tá aqui, ainda estão recebendo. Como eu falei, esse é o momento em que a gente relembra, mas também é o momento em que nós avaliamos a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que eu e você não devemos fazer isto, participar do corpo de Cristo, se nós estivermos em pecado, se nós estivermos com alguma situação com os nossos irmãos. E esse é o tempo onde nós avaliamos profundamente a nossa vida, para não incorrer no erro ou no risco de participar indevidamente. Olhe para dentro de você. Imagina como que você tem vivido. E se nesse momento você lembra de alguma coisa? Quando a palavra de Deus fala assim, não participe indevidamente, ela não está dizendo para você, não sei. Porque este é o momento em que você tem a oportunidade de pedir perdão a Deus. Ainda que talvez tenha uma outra pessoa envolvida. Deus conhece o seu coração. E cabe a você se libertar disso que talvez esteja te incomodando. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. E façam isso todas as vezes em memória de mim. Isso quer dizer que todas as vezes que nós pegamos esse pedacinho de pão, nós temos a oportunidade de lembrar que um dia alguém foi obediente ao ponto de dar a sua vida por mim. Uau! Então, todas as vezes que nós pegarmos, nós seremos lembrados da obediência de Cristo Jesus, que sabendo o motivo pelo qual veio, lembra da linha? Passou a linha e foi além do que ele podia fazer. Nesse momento, coma do pão. Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço, Senhor, por esse momento, ó Deus, que podemos lembrar, ó Deus, do sacrifício, ó Deus, que foi pago na cruz, pelo pecado de cada um, ó Deus, de nós aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que possamos valorizar, ó Deus, esse momento, ó Deus, que seja, Deus, para toda a nossa vida, ó Deus, que possamos saber, ó Deus, o valor, ó Deus, do Teu sacrifício, ó Deus, e que possamos, ó Deus, saber o Teu propósito, ó Deus, saber o que devemos fazer, ó Pai, que possamos, ó Deus, obedecer ao Senhor, ó Deus, que possamos estar em santidade, ó Deus, pagar o preço, ó Deus, em nome de Jesus, de negar a nossa carne, Pai, de fazer a Tua vontade, ó Deus, de estar debaixo, ó Deus, da Tua direção, que possamos realmente, ó Deus, passar a linha todo dia, ó Deus, e avançar, ó Deus, fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade, ó Deus, por mais, ó Deus, às vezes que pequeno pareça, ó Deus, mas que possamos fazer, ó Deus, a diferença, ó Deus, no nosso trabalho, em casa, no trânsito, ó Deus, em todo momento, ó Deus, para a glória e honra do Seu nome, Pai. Eu Te agradeço, ó Deus, e peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. E da mesma forma, fazemos com o vinho. E o versículo continua no 25 e 26 do mesmo texto. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice e a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem do pão e bebem do cálice, estão anunciando a morte do Senhor, mas até que Ele venha.
Da mesma forma que nós entendemos que, simbolicamente, esse vinho representa o sangue de alguém que morreu por nós. E nessa noite falamos aqui tanto sobre obediência. E obediência é fazer aquilo que nos foi mandado, ou fazer aquilo que nos foi comissionado. Compartilhar vida. E eu vou te convidar para fazer algo diferente. Você está com o cálice. E compartilhar vida é compartilhar Jesus. Esse vinho representa o sangue de Jesus. E eu queria que você trocasse o cálice com a pessoa que está do teu lado. Sabe por quê? Simbolicamente nós estamos compartilhando daquilo que nós recebemos de Cristo. E dessa forma simbólica eu quero te encorajar a compartilhar daquilo que você tem recebido de Cristo. Que a vida de Cristo que está em você possa alcançar outras pessoas. Participemos do cálice. Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada gota de sangue, Senhor, derramado na cruz por nós, que são realmente gotas de amor, Senhor, por nós. Obrigada, Senhor, pelo seu amor incondicional por nós. Senhor, que com atitudes de gratidão nós possamos te obedecer, Senhor. Gratidão por o Senhor ter passado tanta dor. Gratidão, Senhor, por cada gota de sangue, Senhor. Por cada perseguição, Senhor. Por cada indiferença, Senhor. Obrigada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, te obedecermos, Senhor, a cada dia, Senhor, para que o Senhor também consiga direcionar nossas vidas, guiando-nos com a sua graça e misericórdia, possam ser derramadas em nossas vidas, Senhor, e que possamos respingar ao redor das pessoas ao nosso redor, isso também, e que elas sejam atraídas por nossas atitudes diárias, por nossas alegrias, nossos testemunhos, a nossa paz. Senhor, eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que eu e você possamos sair daqui encorajados a sempre obedecer. E eu te convido a cantar agora. Nós vamos cantar uma música que vai celebrar a vida de Jesus. Porque, embora celebremos sua morte, nós sabemos que ele ainda está vivo. Amém? Com palmas. Eu sei, ele me resgatou. Eu sei, ele me resgatou. Seu sangue me purificou. Creio sim, creio sim. Vergonha ele tirou, da dor me aliviou. Creio sim, creio sim. Ergo a bandeira, ergo a bandeira. Jesus é vencedor, ele vivo está, ele vivo